Hello! Titia voltou, minha gente. Olha, vou falar pra vocês, viu? Poxa vida, cada áudio do Vital realmente traz não é só um esclarecimento, como ele costuma dizer, né? E uma expansão, né? Uma possibilidade de se expandir a consciência. Eu fico passada com as confirmações que vão chegando, né? Através dele, através de outros grandes trabalhadores. Essa questão, né, da doença, meu Deus, o Vital falou de tanta coisa aqui. Ele falou da criação, né, da cocriação, da lei da atração, da a questão da harmonização, né, que as pessoas gostam muito da palavra karma. Eu não sou muito chegada nessa palavra, não. Eu acredito que realmente a gente vem para harmonizar. Ele falou do livre-arbítrio, ele falou da escolha, ele falou... Bom, livre-arbítrio e escolha, né? Ele falou da dor como opção. Poxa vida, mas vamos lá. Ele usou, aliás, eu vou começar pela frase que eu pontuei aqui. Para mim isso aqui é o vídeo, né? É o áudio. Não há nada fora do plano divino, mas nem tudo é criação do divino. Deus criou o plano e nós executamos o plano. Pô, mas se a pessoa entender isso aqui, ela entendeu a vida. Existem aquelas pessoas que tudo largam na mão de Deus. Porque Deus quer, porque Deus não quer, porque Deus faz, porque Deus vai operar, porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Deus... E você faz o quê, criatura? E existem aquelas outras que só sabem culpar a Deus. É culpa de Deus, porque Deus permite. Aquilo que ele falou, né? Por que Deus permite? Por que Deus deixou? Porque Deus vai... Pô, deixa eu falar, viu? Depois que inventaram o Deus lhe pague, a inadimplência aumentou substancialmente. Mas vamos lá. Essa frase, poxa vida, Deus criou o plano. Nós executamos através das nossas escolhas. Nós criamos a nossa realidade. E isso inclui as doenças ou a cura. Metafísica? Já leu sobre metafísica? Vai ler um pouquinho sobre metafísica. Todas as doenças nascem no nosso emocional. Se nós temos condições de gerar uma doença, nós temos condições absolutas de exterminá-la, de superá-la, de curá-la. Mas vamos lá. Deus permite que certas coisas aconteçam. Isso não quer dizer que ele tenha criado. Essa escola tão desafiadora que é a Terra, veja, né? A Terra é um local onde as almas enfrentam as provas mais duras, ou seja, é uma escola tremendamente exigente. Escolas exigentes formam... Agora, quando a gente fala de forma, formato, formatura, dá meio que um nó na cabeça da gente, né? Porque a gente pensa logo na manipulação e no sistema, mas vamos abordar por outra perspectiva. Uma escola exigente forma bons alunos e formará bons profissionais. Uma escola de alma exigente lapida grandes almas. Se nós estamos aqui enfrentando tudo esses coisos, enfrentando todos esses desafios, nós estamos nos lapidando, nos tornando cada vez melhores. Como fractais, gente, não como espírito. Nosso espírito, eu superior, ele já é perfeito. Mas não se esqueçam que nós fomos fragmentados em alma, super-alma, alma, fractais. E essa nossa versão tem a possibilidade de se melhorar através de uma vivência num plano dual, como é o planeta Terra. Acontece que aqui
neste plano dual, nós dispomos de uma ferramenta chamada livre-arbítrio. E essa ferramenta determina toda a nossa experiência. Quando nós infringimos uma lei divina, mas não temos consciência de que é um erro, isso não é considerado um karma. Mas quando a gente incide nesse erro, sabendo, aí já era. Vem para conta um belo de um karma ou uma situação que vai precisar ser reequilibrada, harmonizada. E não tem como fugir disso, não. A contabilidade da vida é perfeita. Ninguém paga o que não deve. Como diz, né, um ditado, quem deve paga, quem merece recebe. Essa é a lei da vida. Só que tem gente que deve e não quer pagar. E tem gente que merece e não quer receber. Tem gente que tem dificuldade de receber. Isso também desequilibra. Quando você tem consciência das leis divinas, eu acho muito difícil você não compreender o funcionamento da dinâmica da vida. A lei de causa e efeito principalmente. Não há castigo, não há vítima, não há algoz, não tem nada disso. Gente, ninguém passa o que não tem que passar. Bati aí, foi? Ninguém passa o que não tem que passar. Ninguém paga pelas escolhas dos outros. Pode parecer aos nossos olhos que estejam pagando, mas nós não temos a visão macro. Nós não temos a visão global, geral. Nós temos uma fatia só. Ah, mas isso é injusto. Você acha que Deus é injusto? As leis da vida são injustas? Aí realmente você precisa abrir um chamado para reclamar com ele. A gente não sabe de nada. Mas estamos aqui para aprender muito. Não adianta a gente achar que vai passar por essa vida, em especial na última encarnação em terceira dimensão, e não vai precisar ajustar algumas contas. E eu não digo só ajustar contas com os demais, não. Ajustar contas conosco. Porque eu acredito piamente que o primeiro ajuste é interno. Tudo para mim começa no interno. É me resolver para resolver. Ele falou uma coisa aqui tão importante, importantíssima, né? De que não necessariamente a gente precise vir para uma vida de sofrimentos para resgatar algo que nós desequilibramos. Quantas vezes eu já disse isso aqui? Quantas vezes eu já disse isso aqui? Quantas vezes eu já disse isso aqui? Não precisa ser pela dor, não precisa ser pelo sofrimento. Essa é mais uma manipulação que trataram de enfiar na nossa cabeça. Não precisa. Harmonizar, sim. Pelo sofrimento é opção. Lembrem-se, né, quantas vezes eu já disse que a pessoa pode harmonizar o karma pelo amor, por uma vida abnegada, pela doação sincera aos outros. Uma pessoa que tem uma vida reta, uma vida honesta, uma vida de amor, de compaixão. O que é mesmo lá? Qual é a mola propulsora para a quinta dimensão? Quais são, né? Amor, compaixão, respeito, gratidão.
perdão, alegria, colaboração, entre outras virtudes. Se você é uma pessoa naturalmente praticante, certamente você tem muito a seu favor. Não tem uma frase do Chico que diz, do Chico ou de Kardec, eu não vou lembrar. Gente, eu não sou nada, assim, eu não sou muito boa de guardar nomes de frases, de pessoas que deixaram frases, tá? Exceto Jesus, porque não sei por que também. Mas o que importa não é quem disse, o que importa é a mensagem, que isso fique bem claro. Eu canso de falar aqui, esqueçam créditos. Não estou desqualificando quem disse ou quem deixou de dizer, mas eu vejo que tem gente que parece que presta mais atenção no nome do que na mensagem. E é por isso que muita gente se esfola com o nariz no chão, porque fica prestando atenção no crédito. Não sei se foi o Chico que diz, né? Que disse: o bem que você pratica é seu advogado em qualquer lugar que você vá. E é a mais pura verdade. Agora, como eu disse, o bem praticado sem interesse, sem barganha. Ai, se eu fizer isso, meu Deus, eu vou fazer tal coisa. Se eu ganhar na loteria, eu nunca mais vou comer pão de queijo. Olha que promessa infeliz. Tenha santa paciência, mas por dinheiro de loteria nenhuma eu faria uma aberração dessas. Deus me livre de ficar sem um pãozinho de queijo. Certo? Quando eu digo tantas vezes, gente, seja você mesmo, você já está fazendo um bem enorme a você. Faça o seu melhor, você está fazendo um bem enorme a você e aos demais. Talvez essas virtudes possam ser trabalhadas através desses aspectos. Ser você mesmo e ser o seu melhor. Você trabalha amor, compaixão, respeito. Tudo. E uma pessoa que trabalha isso, ela se eleva numa escala de frequência tão alta que dificilmente ela vai desenvolver uma doença, gente. Ah, existe um karma que ela vai precisar resgatar através da doença. Perfeito, ela veio já com isso. Olha, eu vou precisar passar por tal situação para poder acelerar, né, a quitação de uma determinada situação. A gente cansa de ouvir isso. Eu já li dezenas de artigos falando disso. De pessoas que vêm para resgatar um débito através de uma doença gravíssima. E resgata, porque o sofrimento eleva. Em alguns casos revolta, mas na maioria eleva. Existem pessoas, quando ele falou, né, de pessoas que vêm com missões de ficar doentes, com toda certeza, pessoas que não precisam passar por sofrimento nenhum, mas são tão amorosas. Aliás, eu diria que são puro amor, né? Porque a pessoa escolher passar, às vezes, por uma doença gravíssima, só para mostrar aos outros o que é amor, ela é puro amor. Existe, já li também. Nem sempre doença é algo destrutivo. O Vital que fala, né, falava muito, a doença do corpo é cura da alma. No mundo de terceira dimensão, muitas pessoas ainda precisam da dor para evoluir. Eu acredito que a gente já não precise mais. Mas alguns precisam. É claro que quando a gente fala de doença, a gente também não pode abandonar o aspecto do cuidado com o corpo, com a saúde. E quando eu digo saúde, eu não estou falando só física, não. Eu estou falando mental, emocional, espiritual, energética, psicológica. Nós não somos um corpo apenas. Tudo isso que eu citei são corpos. Corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo energético, corpo espiritual. Então não adianta você ter um comportamento de um cuidado com a saúde física espetacular se você vive enchendo a tua cabeça de
porcaria e lixo. Tu vai ficar doente do mesmo jeito. Aí vai falar, nossa, mas eu me cuido tanto, eu faço tanta coisa, eu não como isso, eu não bebo aquilo, não sei o que, eu não faço, blá, blá. Tô doente? Claro que tá doente. Doença não nasce no corpo, nasce no emocional. Doença, energia criada pelos humanos. As doenças permitem o pagamento de débitos de forma mais rápida. E permite mesmo, como eu acabei de dizer aí. Só acredito que muitas vezes ela já não seja necessária. A alma poderia voltar e pagar seus débitos com boas ações. É que eu tô lendo aqui as frases que eu vou anotando para servir de referência, tá, gente? Ficar velho, outra frase fantástica. Ficar velho não significa ficar doente. Aí aqui a gente entra no campo da manipulação. Eu já disse aqui para vocês várias vezes que na família do meu pai, praticamente todo mundo é diabético. Então, durante muito tempo eu ouvi, você tem que ter muito cuidado, porque você vai desenvolver a diabetes, você vai ter que... E eu coloquei na minha cabeça, eu não vou desenvolver porcaria nenhuma. Isso não é meu, não aceito, não me pertence. E quando eu tive consciência dos assuntos que eu tenho hoje, aí foi que se tinha algum rastro que pudesse me aproximar, aí foi que eu cortei de vez, saquei fogo, mandei queimar. Não desenvolva este lixo, porque isso não me pertence. Não é porque a minha árvore genealógica teve que eu tenho que ter. Ficar velho não significa ficar doente. Conheço pessoas, né, já na faixa dos 60, 70, 80, que sequer tomam remédio, que vivem muito bem, obrigada. Em compensação, conheço de gente 20, 30 anos que vive à base de medicamento. Não tem nada a ver a idade. Sabe qual a idade é mais importante? A da alma. Essa é a mais importante, porque enquanto você mantiver a tua essência, a coisa da criança no sentido da alegria, da espontaneidade, enquanto essa se mantiver, tá tudo perfeito. Então coloquem na cabeça de vocês de uma vez por todas. Não é porque atravessou determinada idade que vocês têm que ficar doente. Foi isso que incutiram na cabeça das pessoas. Ah, ficar velho é uma tragédia. Ah, porque ficar velho começa a aparecer um monte de problema. Ah, porque vai... Como diz, né? Gente que eu conheço, velho é teu passado. Não aceita isso não, gente. Isso daí é da Matrix. Isso aí é da Matrix. Se fosse assim, jovem não adoeceria, criança não adoeceria, não tem relação com idade. Não aceite isso como se fosse uma regra. Não é. Você pode, obviamente, envelhecer, entre aspas, absolutamente saudável. A escolha é tua. Olha que responsabilidade. A escolha é toda tua. Os missionários... aqui não tem como não falar dos autistas, né? Eu acredito... Quando ele falou autistas, eu me lembrei, obviamente, das pessoas que têm síndrome de Down, que vem também com alguma deficiência, né? Cerebral, né? E tudo mais. E eu fiquei pensando assim, o que a doutrina espírita fala sobre isso? Que essas pessoas são pessoas que em outras vidas fizeram péssimo uso da sua capacidade mental, da sua inteligência e prejudicaram outras pessoas e agora elas vêm com a capacidade totalmente comprometida para não cair no mesmo erro. Eu não descarto, eu acho que isso durante muito tempo foi real. Acredito que ainda seja, mas um número menor. Eu acredito que hoje a maior parte, especialmente entre autistas e portadores de síndrome de Down, realmente se justificam por essas almas que chegam ao planeta para ajudar. Vejam, né? Claro que existem casos, tanto dentro do autismo, né? Da síndrome de Down e de outras situações similares, onde as pessoas são agressivas. Mas, gente, eles são tão amorosos. E outra coisa, o quanto a vida dos familiares é transformada a partir do momento que essas crianças chegam. Porque isso traz uma série de reflexões em todos os níveis, até de aparência,
para a gente desconstruir preconceitos sobre a aparência, sobre a capacidade delas, sobre a nossa capacidade, sobre o lidar com isso, sobre fé. Na época que eu andava pela Matrix, passeando, eu assistia todo ano o Teleton, né, que é aquele programa que o SBT promovia durante 24 horas para angariar fundos para a ACD, né? Associação de Amparo à Criança. Eu não lembro. Eu sei que era para essas crianças que tinham... Não é criança deficiente, eu não me lembro agora, eu não lembro. Eu sou péssima de siglas, também não faço muita questão de decorar. E as histórias que a gente ouvia eram muito comoventes, especialmente no aspecto da superação daquelas crianças e do amor daqueles pais. Não sei se vocês assistiam, eu ficava assim, óbvio que eu não assistia 24 horas, sem condições, mas assistia mais a parte final e eram impressionantes os relatos, inclusive de profissionais que lidavam com aquelas crianças, o quanto a vida dos pais, dos familiares haviam sido transformadas com a chegada delas, quantos ensinamentos. Então, assim, até aqui a coisa do karma também precisa de reflexão. Nem tudo é dívida. Pode ser missão. E em alguns casos, né, podem ser essas almas incríveis que estão aqui nos ajudando, sem rótulos, porque rótulo divide. Mesmo que seja um rótulo bonito, divide. Quando as fichas começam a cair, você percebe isso também, que os rótulos bonitos também dividem. Porque antes de serem bonitos, são rótulos. Então essas crianças que chegam, né, falando do autismo, né, aquele ser que é mais fechadinho, né, no mundo dele, tanto que durante muito tempo dizia-se que o autista vivia num mundo à parte. O Vitor falou assim, né? Quanto mais parecem desligadas, mais grandiosa é a frequência e a missão. Na hora eu pensei assim, não sei se essa minha analogia é muito ousada, mas eu pensei assim, tá vendo? Quanto mais desligado da realidade, maior a frequência. Tudo a ver com o que nós estamos passando. Eu mantenho a minha vibração elevada, desligada do mundo. Desligada do teatro que nós estamos assistindo. Ou ao menos sem me envolver. Porque se eu sei que aquilo ali me prejudica, é como você botar a mão numa panela de água que está fervendo. A água está fervendo, você vai meter tua mão lá para quê? Sabendo que você vai se queimar. Então se eu sei que esse lixo só contamina, eu vou fazer o que assistindo? Eu achei isso fantástico. Eu peço até desculpa se eu estou viajando na maionese, mas eu viajo mesmo, porque é uma viagem bem legal. Quanto mais desligadas elas parecem da vida, o que não significa que estão, porque ele falou bem, né? Nós vivemos atualmente numa consciência limitada de terceira dimensão. Nós não sabemos de nada, como eu canso de dizer, a gente não sabe de nada. Será que essa meninada está mesmo desligada? Ou elas já estão num nível de consciência onde realmente é como se elas entendessem que não tem por que ficar se preocupando com isso. E na hora certa a missão delas, né? Ou as capacidades delas, o que elas vieram fazer, vai vir à tona. Eu não sei para vocês, mas isso faz um sentido danado. Então essas crianças, sementes estelares... Vamos lá. Essas crianças não são doentes. Tenho certeza que não são mesmo, não. Mas tudo o que eles querem é adoecer pessoas. Tudo é síndrome, tudo é isso, tudo é não sei o quê, não sei aonde, parará. Toma um remedinho aqui, toma esse trocinho aqui, faz isso aqui, não sei o quê. Tudo. Duvido que você vá num médico
estando você saudável para ele não inventar um remedinho para você. Duvido. E embora tem gente que se o médico não passar um remédio, ela sai de lá xingando o médico. Tem de tudo nesse mundo, né? Vamos ver aqui. Não. Essa questão da escola, né, que o Vital falou, da Terra como uma escola referência, realmente nos faz pensar, né, no nível de exigência da Terra na nossa formação, o quanto a gente precisa se valorizar. A gente coloca os irmãos galácticos tão acima de nós e é tudo que eles não querem, porque eles não querem idolatria, eles não querem... Não é deles, isso não tem nada a ver com eles, gente. São seres espetaculares, irmãos que estão na sua jornada evolutiva, nós também estamos. Eles estão, vamos dizer, numa quinta, sexta, sétima série, nós estamos na terceira. Nós estamos percorrendo o caminho que um dia eles percorreram. Então a gente precisa começar a sair dessa condição diminuta e entender que todos nós e eles, e tantos outros que a gente sequer imagina que existem, estamos todos trilhando um caminho de evolução. Mas nós estamos numa escola altamente exigente, conceituadíssima. Não é à toa que nós sairemos daqui em condições de ajudar, como eles nos ajudam. E isso é fantástico. Sairemos daqui mestres de nós mesmos antes de tudo. Não é mestre de ninguém, mestres de nós mesmos. Quando você pensa nos mestres ascensos, eles também já passaram pela sua condição de aprendizes. E eles, aliás, continuam aprendendo. Existem seres mais elevados do que mestres ascensos. Eu não sei quantas dimensões existem. Uns falam 12, outros 21. Não sei também, sinceramente, para mim tá tudo beleza. O importante é saber que a gente sobe. Aliás, que a gente trabalha para subir. Não é para cantar para subir agora não, tá? Deixa do jeito que tá. Ninguém tá cantando para subir agora não. A gente trabalha para se elevar. Isso é fantástico. As possibilidades de evolução que nós temos são infinitas, né? Infinitas são as possibilidades. Para quem enxerga, ouve e sente. Porque tem gente que olha para tudo que está acontecendo, aliás, olha para a vida e não enxerga nada. Eu tenho o hábito de todos os dias de manhã sentar aqui onde eu estou, eu tenho uma janela aqui e eu dou aqui de cara com o nascer do sol. Todos os dias eu abro essa janela, eu faço as minhas vibrações e eu acompanho o nascer do sol. E eu fico pensando, como é que alguém não consegue parar para contemplar o céu? Não estou dizendo nem não estou dizendo nem no amanhecer ou no pôr do sol, mas durante o dia, olhar a natureza, inspirar esse ar e sentir as bênçãos desse ar. O Vital falou, acho que no último texto, do DNA do corpo, né? Da gente ter consciência de que as energias que a gente inspira são energias já com o prana, né? Energias com o prana. Prana esse já envolto numa luz gama de alta frequência. Então, quando a gente inspira, não é só ar que a gente está inspirando. Como eu disse no vídeo, nós estamos inspirando o próprio Deus. Isso é muito poderoso. Teve um áudio dele do sábado passado também, da divindade. Você vai alcançar a divindade. Poxa, que áudio espetacular. Nos levando exatamente a esse entendimento, né? De que nós alcançaremos o nosso eu divino. É para esse eu divino que nós estamos voltando. E quanto mais a gente se volta para esse eu divino, mais a gente se afasta das doenças.
porque a gente não precisa mais delas. Nós criamos doenças, nós curamos doenças e nós decidimos que nós não precisamos mais dessas doenças para evoluirmos. Enquanto o aprendizado não é assimilado, a lição volta. Você ainda precisa da lição da doença? Eu até de vez em quando eu comento, né? Quando vocês tiverem algum problema de saúde, pesquisem aí metafísica e coloca a doença e tenta entender o que é que está ali. Ah, eu estou com um problema de estômago. Genericamente falando, estômago é a tua dificuldade, o problema de estômago é a tua dificuldade de digerir o que está acontecendo com você. A dificuldade de digerir o quê? Ah, tem aquela situaçãozinha ali que realmente não está me descendo. É assim que a gente vai identificando. Estou dizendo que nem sempre, não estou dizendo que é sempre 100% claro, não. Mas é possível. Quando a gente quer muito algo, a gente se dedica para conquistar. E quando a gente verdadeiramente quer e a gente vibra nesse querer, o universo traz. Agora é o que eu falo. Quando a gente pede respostas, a gente precisa estar aberto para essas respostas, porque elas vêm. Será que você vai aceitar a resposta do jeito que ela vier? Nem sempre a resposta que a gente quer é a resposta que a gente necessita. Agora, fato é, nós somos criadores, tanto do que nós queremos quanto do que nós não queremos. Eu não lembro com quem eu falei essa semana. Puxa, eu não vou me lembrar, que eu falei assim, nós criamos 24 horas por dia. Quando a gente tem consciência do que a gente quer, nós estamos criando. Quando a gente não tem consciência do que a gente quer, nós estamos criando. Por que é tão importante o vigiar? Vigiar não é ficar de olho aberto, atento, só a coisa ruim, não, gente. Não, vigiar é mente consciente. Inclusive, ou talvez principalmente, daquilo que você está pensando. Porque se eu crio 24 horas por dia e eu vigio os meus pensamentos, não é o pensamento que cria é a vibração, mas o pensamento faz parte do processo. Se eu vigio os meus pensamentos, eu não alimento pensamentos, vamos dizer, negativos. Isso não quer dizer que você não atravesse momentos desafiadores. Ninguém está falando de espiritualidade tóxica, porque ninguém vive 100% do tempo bem. O que eu estou dizendo é que, quando eu tenho consciência de que existe uma lei chamada lei da atração, e que ela atua no pensamento, no sentimento, né, na vibração, no soltar, no agradecer, enfim. Eu me torno uma pessoa consciente e automaticamente vigilante do que eu penso, do que eu vibro. Não tem como você fugir disso. Você é dono de si. Nada lá fora pode te... Nada lá fora pode com você, a não ser que você dê o seu poder ao que está lá fora. Até porque é fácil, né? Jogar a culpa no outro, fazer a muleta de qualquer situação. Como ele falou, até anotei aqui, ZC, zona de conforto, famosa ZC. Zoninha de conforto, que tanta gente adora, não quer sair nem a pau. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Como é que a pessoa pode se contentar com uma vidinha medíocre, com um planeta tão abundante, um universo tão abundante que não para de se expandir? Deus não deixa de criar através da sua criação. Essa expansão se dá também por nós, porque somos criação divina.
Como é que a pessoa pode se contentar com qualquer coisa? É a tal da zona, né? A zona não podia ter outro nome, zona de conforto, que é uma zona mesmo. Tem que sair disso aí, gente. Tem não, né? Pessoas poderiam pensar um pouquinho mais para sair disso, porque a vida é tão espetacular em todos os níveis, tempos e dimensões, em tantos aspectos. Agora, ficar só na reclamação, ficar só na lamúria, tentando encontrar culpado para situações, não vai resolver. Ah, você fala isso porque você não passa o que eu passo. Não, mas você também não passa o que eu passo. Não se enganem achando que todo mundo que vem fazer vídeo, que está aqui sorrindo, não passa perrengues, tá? Só que existe uma diferença entre pessoas que usam a internet para fazer lamúria e aquelas que sabem exatamente o que fazer para reverter quadros negativos, sem precisar fazer da sua história uma muleta. Então a gente nunca sabe. Quem somos nós, né, para falar de qualquer um? Afinal de contas, lá atrás a gente não sabe o que a gente andou aprontando. Importante que hoje a gente não apronte mais, mas a gente precisa considerar que na nossa história de alma, nós já andamos dando umas pisadinhas fora do caminho reto. Isso não nos torna piores, mas nos torna humanos, conscientes de que todo mundo está aqui para a sua evolução, mas que essa evolução não precisa necessariamente ser às custas de sofrimento. Essa é uma crença muito bem costurada no nosso inconsciente. Você não precisa de doença, você não precisa ficar doente. Se você tem algo a harmonizar, você pode fazer por outra via. Aliás, muito mais poderosa do que a via da doença, que é o amor. Desinteressado. De alma. Não há força no universo mais poderosa do que a força do amor. Aquele que constrói, que redime, que salva, que cura, que acolhe. Seja você esse tipo de pessoa, amorosa a esse ponto. E esqueça karma. Esqueça esse tipo de coisa. Eu conheço gente que só vive pelo karma, justifica tudo pelo karma. Não, mas é porque eu tenho um karma. Não, porque uma vez eu fui num lugar que disseram que eu tinha esse karma. Aliás, tem uma pergunta de uma moça que eu vi num dos comentários, que ela foi num lugar, eu preciso separar esse comentário para fazer o Titia Comenta, em que falaram para ela que ela não ia evoluir por conta de um karma que ela tinha. Meu, esse tipo de lugar não merece nem estar aberto, porque tem que ter muita porcaria na cabeça para abrir a boca para falar uma besteira dessa. Com que autoridade uma pessoa fala para outra, olha, você não vai evoluir porque você tem karma? Eu já virava e falava logo, você não tem não? Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Para certas coisas eu sou bem grosseira. Eu sou um docinho de pessoa, um amorzinho de menina, mas tem certas coisas que não dá para tolerar, não. Tomem cuidado com os pseudos autoridades espirituais aí. Viu, gente? Todo mundo tem telhadinho de vidro. A gente tem que ter muito cuidado. Bom, está encerrada a aula de hoje. Titia já fez as suas anotações. Vital, pelo amor de Deus, meu querido. Cada áudio seu realmente tem nos ajudado muito no sentido da gente expandir e entender cada vez com maior clareza, né? Não só o funcionamento da vida, como, de fato, qual o nosso papel, né? Dentro desse contexto todo, no universo, né? Nem só no planeta, no universo. Grande abraço para você, uma linda semana, que Deus te abençoe, um abração vital. E a vocês, meus amores, boa semana, amanhã a titia volta com mais um texto, que vocês tenham um lindo final de semana abençoado e pleno. Inclusive o texto de amanhã é um texto que talvez traga a ideia é trazer uma nova visão, é claro, e eu pediria que vocês ouvissem sem julgamento. Eu acho que é um tema interessante, é um tema que está muito em voga, inclusive, mas com uma visão diferenciada, porque a gente não pode correr o risco de sair de uma caixinha para cair na outra, né, minha gente? Fiquem com Deus, lindo final de semana. Amanhã tem mais. Um beijão.
Fiquem na paz de Deus. Até mais, minha gente.